Oi, gente, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder. Hoje com a presença do pastor Tiago Diniz, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Lucas Soares. Jesus discursou muito sobre várias práticas injustas em relação à escravidão. Na sua opinião, foi dada a ênfase necessária? Nós vamos ver duas questões aqui. Primeiro, a questão de Jesus ter discursado contra práticas injustas. Fez isso sim. Basicamente o Sermão da Montanha inteiro é sobre isso. Tá? E depois nós vamos ver isso em outros livros da Bíblia, por exemplo, na Epístola de Tiago, no Antigo Testamento, principalmente os livros de Amós e Miqueias. A questão de justiça social é uma questão muito importante, enfatizada pela Bíblia. A Bíblia trabalha o cristão a partir de 3 pilares. Vida com Deus, que é o mais importante. O cristão tem que ter vida com Deus, tem que ter comunhão com Deus. E a partir da vida com Deus, o cristão precisa se manifestar com integridade moral e justiça social. Às vezes o que muitas vezes acontece na igreja e ao longo dos anos, e essa questão da justiça social muitas vezes é esquecida, deixada de lado. A igreja enfatiza muito a questão de integridade moral, esquece da questão de justiça social, e isso às vezes faz com que a igreja se perca num desses pilares. Ou o contrário, às vezes nós temos alas da igreja, que hoje a gente chama de esquerda da igreja, que enfatiza muito a questão da justiça social e esquece a integridade moral. Todos os dois lados estão errados. Nós precisamos dessas 3 coisas. Jesus enfatiza a questão de justiça social e ele enfatiza também a questão de integridade moral. Vou passar para o Tiago falar um pouco sobre justiça social e depois nós vamos discutir essa questão de escravidão. Oi, gente, tudo bem? Que alegria estar nesse canal tão abençoado. O pastor Elton, uma pessoa muito especial. E o tema também é especial para mim, porque assim, mexe muito comigo, viu, pastor Elton? Eu acho que essa questão de injustiça social, normalmente a gente, quando ouve essa palavra, a gente já associa a um tipo de libertador ou um tipo de teologia heróica que libertaria toda a igreja de experimentar ou beber de tanta injustiça social. O que ela poderia fazer? O pastor falou bem, nós temos um movimento muito perigoso dentro da igreja moderna hoje, que é essa tendência partidarizada, né? Carregada de ideologias, com até aspectos e um conceito de redenção dentro da sociedade, mas às vezes acaba prejudicando a essência do evangelho. Acho que ele citou aqui brilhantemente os principais livros que tratam disso, mas o profeta que mais falou do caráter de Cristo, e o caráter de Cristo evidencia de que ele não suportaria uma injustiça social. Prova disso, ele cita que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Vai lá na pista de Tiago. Por que Jesus faz questão de pontuar isso na sociedade? Se a gente fala do principal mandamento do decálogo, que é o amor a Deus, e o segundo mandamento que ele resume, pastor, é amar o próximo, como que uma igreja dotada de uma boa doutrina, uma igreja, uma cristandade saudável, ela pode experimentar o contrário disso, que é a injustiça social. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele está querendo ensinar o que é o real mandamento, os judeus tratavam de forma muito elitizada o fato deles serem judeus, associar riqueza. O senhor citou também muito bem o Sermão do Monte, quando Jesus começa a falar que bem-aventurados são os pobres, os pobres, os pobres, os pobres, no sentido de um adjetivo, não de pobreza literal, né? Ele queria dizer que o pobre, que o judeu tanto desprezava, tratava como não abençoado. Para Jesus é o pobre no sentido de dependência. Então Jesus o tempo todo corrige a cosmovisão redentiva da igreja, dizendo assim: a injustiça social não
pode permear no seio da igreja. Não faz sentido eu tomar a ceia, como Paulo diz aos Coríntios, né, me preocupar, chegar cedo, vestir a melhor roupa. No dia da ceia, pastor, a gente vai mais bonito, chega cedo, os meninos parecem um príncipe, né? Mas aí Paulo diz assim, mas é a ceia do Senhor mesmo? Será que eu tenho alguma coisa para elogiar vocês, Coríntios? E aí ele dá a razão pela qual Paulo está iradamente ali, de forma benevolente, aquela ira comunicada, de um atributo comunicado, porque Paulo está percebendo uma injustiça social ali, né? Ele está vendo que os ricos estão chegando cedo, comendo a melhor parte, enquanto os pobres que chegavam depois tinham muita dificuldade de participar do momento. Inclusive, havia um almoço, a palavra ceia, né? É jantar, chamava ágape, almoço, e eles se refeição. comiam antes juntos. E o que acabou isso, e a ceia acabou se tornando só aquele momento do pão e do cálice, e sem aquela refeição anterior, o que acabou com isso foi exatamente essa questão de divisão entre ricos e pobres, entre pessoas que tinham que comer e outros que não tinham. Então, isso é que acabou, porque a festa que era ágape deixou de ser ágape, né? É a festa do amor, do compartilhamento, né? E, desculpa te interromper. Não, pode continuar. Então, como que eu vejo? Em Atos, a gente percebe uma preocupação da igreja primitiva em não se esquecer dos pobres, o que Paulo disse que esforçaria por fazer. Que ele pregaria o evangelho, mas porque a igreja de Jerusalém, a essa altura pastoreada por Tiago e por Pedro, deu uma missão para Paulo não se esquecer da piedade. E ele se esforçou, então prova disso que cada uma das missivas paulinas, ao mesmo tempo que o principal propósito era fundamentar a sã doutrina ao mundo gentílico, ele entendia a necessidade de aliviar os danos sociais causados por um mundo desigual, um mundo colapsado, né? Mas ao mesmo tempo, quem responde e traz um certo alívio, eu digo, pastor, que a gente tem dificuldade de entender isso. A gente espera muito do Estado, enquanto a igreja deveria ser a resposta, concorda? A igreja tem que ser resposta. É claro que o Estado tem a responsabilidade dele no caso de políticas públicas, de criar leis. Mas a igreja, a igreja tem a obrigação da ação. Mas passando agora para a questão de escravidão, né? Continuando a resposta que... delicado. A gente tem que entender alguma questão. Por exemplo, a Bíblia institui escravidão? Não. A Bíblia regulamenta uma escravidão que já existia. Cultural. Algumas coisas que nós temos na lei mosaica, o próprio Jesus vai explicar isso em Mateus 19, é dada por causa de dureza de coração. E não porque essa era a vontade de Deus desde o início. Sim. A vontade de Deus desde o início nunca foi que um homem escravizasse outro. E todas as leis que nós vemos no Antigo Testamento relativas à escravidão são sempre favoráveis ao escravo. Com 7 anos o escravo tem que ser liberto, né? São sempre favoráveis ao escravo. Então já havia, a gente pode chamar de direitos humanos já previsto nas Escrituras. Inclusive, os direitos humanos mesmo, eles são em grande parte calcados nos 10 mandamentos. Toda a questão dos direitos humanos, basicamente, ela vai buscar questões que já eram tratadas biblicamente. E no Novo Testamento, aí você está perguntando aí, se Jesus deu essa ênfase necessária à questão de escravidão. Jesus fala uma questão que para mim é fundamental. Depois eu vou passar para o pastor Tiago, até talvez comentar alguma coisa lá da carta de Filemão. Mas Jesus fala uma coisa, né, que nós vamos ver quando eu falo Jesus como palavra de Deus, né? Porque é algo que Paulo vai retratar muito nos seus escritos, que é: não existe mais servos nem livres. Então, de uma certa forma, a escravidão é extinta. E a gente percebe que ao longo da história, nós vamos ver cristãos que defendem a escravidão
Isso é ao longo da história, tá, gente? Cristãos, por exemplo, os cristãos do sul dos Estados Unidos, durante a guerra da secessão, todos esses cristãos, confesso, pessoas que frequentavam igrejas protestantes, mas que eram a favor da escravidão. Em alguns casos, porque entendiam que aquela maldição que Noé deu ao filho cão, depois nós podemos falar sobre isso com um pouco mais de calma em outro vídeo, né? Que não tem nada a ver com os africanos, essa tal maldição, e as pessoas falam, não, então os negros tinham essa maldição. Gente, tinha gente que defendia que negro não tinha alma. Nesse sentido. E nós vemos, por exemplo, na questão no caso da escravidão também, um outro lado. Muito dos abolicionistas eram cristãos. Por quê? Porque tinha aquele cristão que entendia que a escravidão existia na Bíblia, então ela tinha que existir, e não que Deus tinha regulamentado sempre a favor do escravo por causa da dureza de coração. Além disso, agora, por outro lado, nós teríamos uma série de cristãos que vão ser abolicionistas, que vão entender que a Bíblia nunca defendeu a escravidão humana. Queria que o Tiago falasse um pouco sobre isso, a questão de escravidão. Eu acho que quando a gente fala, olha como é que é importante entendermos o contexto cultural da época. Por quê? Senão choca muito a nossa realidade para o dia atual. Hoje nós temos estratos sociais dentro da sociedade. Então nós temos o proletariado, nós temos o que seria hoje transformado de forma agora muito mais redimida o conceito, o mundo feudal que a gente pegou e herdou grandes heranças culturais. Exato, né? Ótima palavra. Nós temos que entender que na época de Paulo não se havia o trabalhador normal, o patrão, o subalterno, não tinha esse extrato social. Ou ele era um senhor, ou ele era escravo. Então era uma relação de trabalhador e de senhor. Então não tinha muito dessa liberdade trabalhista que nós temos hoje, de cumprimento. Então tudo, em grande parte, quando ele não era senhor, ele era tratado como escravo. Mas não quer dizer que o escravo da época de Paulo era o escravo que a gente pensa, acorrentado, que é chicoteado, que comia comida de porcos. Não era essa a realidade. Havia na relação entre Filemão e Onésimo, uma relação no sentido de que agora o evangelho que chegou precisa corrigir aquilo que era discrepante, aquilo que era exagerado. Quer dizer, Onésimo está voltando para você, mas não mais como escravo, mas como seu irmão em Cristo. Exato. Esse é o ponto. Então, sempre as escrituras, nas próprias falas de Jesus, dei a César o que é de César. E o que César fazia? Em última instância, escravizava o povo em nome dos impostos. Então você não tinha opção. E aí o próprio Jesus vem falando para o Sinédrio, a efígie é de quem? Né? Você tem o próprio apóstolo Paulo falando em Romanos 13, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. A relação é diferente. A relação não é de uma permissividade do evangelho em relação à escravidão, mas é uma redenção dentro de um conceito já pré-estabelecido que agora precisa ser redimido. Então, hoje, para nós, não existe mais escravo ou não deveria existir. Se a gente pensar no plano de Deus, e eu acho muito interessante, voltando lá em Mateus 19, embora a questão lá era divórcio, mas Jesus tira a ética da lei e traz a ética para o Éden. Vamos pensar no Éden. Mostrando o modelo primário. Vamos pensar aqui, né? No que Deus vai falar. Ele vai falar com o homem lá no início de Gênesis, sujeitai as demais criaturas, a terra, os animais, mas nunca
nunca Deus deu uma ordem para que um homem sujeitasse outro homem. Então, esse nível de sujeição, que é diferente de submissão, que a Bíblia institui submissão hierárquica, submissão da esposa para o marido, não é diferente dessa questão de sujeição. Essa sujeição de um homem se tornar escravo de outro nunca foi o plano de Deus. Consequência de uma Consequência, violação de valores cristãos, judaicos. E aí aquela lei que é dada em relação a isso é dada por causa da dureza de coração. Mas o que o Tiago falou, que encerra isso, o Evangelho vem corrigir essas distorções. O Evangelho vem para corrigir todas as distorções sociais. É porque você pensa assim, Paulo está permitindo que ainda haja um domínio de Filemão sobre Onésimo, né? Você pensa assim, não, na verdade é o contrário. Paulo agora está ensinando a relação de um Senhor redimido, porque Paulo sabe que só é possível entender o plano de redenção quando nós nos tornamos uma nova criatura. Você não consegue explicar essa relação de amor por uma pessoa que não nasceu de novo. No sentido de não dominar a outra. Porque a gente tem a tendência, sem Cristo, do domínio. Então, como que a gente domina? Quando nós temos uma condição social melhor, a gente compra as pessoas, compra, né, a segurança, a proteção, a gente quer ter isso. Então aí nasce, né? A pessoa tem dinheiro, ela quer ter uma babá, ele quer ter o jardineiro, ele quer ter o motorista. Parece que é a ideia de ele está escravizando as pessoas. Na verdade, ele está chamando as pessoas para trabalhar que um escravo fazia, servia. Tanto que, se fosse nessa ótica, Paulo relaciona ele como um doulos, né? Um escravo de Cristo. Mas a ideia de servir, né? A ideia de poder estar pronto para poder servir a Cristo, pertencer a Cristo. Então a gente precisa entender o contexto, a mensagem de Jesus, a mensagem de Paulo. Hoje nós teríamos que denunciar, se soubéssemos de uma realidade de escravidão. Mas dentro das Escrituras não há permissividade. Há uma redenção no ensino de Paulo para Filemão e Onésimo, né? Amém. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Quero agradecer a presença do pastor Thiago Diniz aqui. Eu agradeço. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí um like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Compartilha esse vídeo para que ele chegue a muitas pessoas. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você quer nos conhecer mais, nós estamos em todas as redes sociais que aparecem aí na sua tela. E se você tem uma dúvida, como também, né? o Lucas teve nesse vídeo, você pode nos mandar essa sua dúvida através dos comentários do vídeo, através do e-mail que aparece aí na sua tela. Nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem. Deus abençoe. Obrigado.